viola boa, gostosa. A gente está aqui na fazenda Bom Será, não é isso? Bom Será do Madeira. Esse é o Everton de Brito, né? O Everton de Brito é um músico lavrense e que tem uma história. Mas a pergunta que vai guiar toda esse bate-papo nosso aqui é: onde que a viola e o violão têm te levado? Olha, primeiramente, bom dia, né? A viola, o violão, né? A música, né? Ela, na verdade, ela me leva para qualquer parte do mundo, né? E essa foi até uma decisão que eu tomei desde pequeno, né? Quando a gente fica naquela dúvida, o que a gente vai ser quando crescer, né? E tive uma grande influência, né, da minha família, mas principalmente por parte do meu avô, José Maria de Brito, que era um músico, né? Então ele inspirou muito a gente, né? Mas acredito que a verve musical ela sempre existiu, né? E essa busca, né, pela música, né? Pelo que a música tem de místico, né? Por que ela tem esse poder de mudar, né, as pessoas. Então essa busca da música, né, e também a busca pela própria identidade, né, me fizeram percorrer, né, alguns lugares, né. Mas a gente sempre estava com aquela questão, né, porque para você viajar, né, geralmente todo mundo fala, né, que a gente precisa de dinheiro, precisa juntar dinheiro e tal. Eu falei, ó, não tem dinheiro, como é que faz? Mas a gente sabe, pô, tendo um violão você pode ir para qualquer lugar. Então, essa foi a missão, né, vamos dizer. Foi o modo que eu encontrei de poder andar o mundo, né, através do violão, da música. Vamos começar pela história, a sua história. Qual o primeiro passo que você deu e você se lembra que fala assim: eu vou ganhar um mundo com a música? Nossa, difícil falar, né? Acho que o primeiro passo mesmo foi tocando, né? Aprendendo as primeiras músicas e tocando até ali para a família, né? Para poder mostrar, né? E ganhar aprovação de cara. Exatamente, né? Mas acredito que assim, uma coisa muito importante que aconteceu é saber como que a gente quer viver o resto da nossa vida, né? Então eu assim estava numa indecisão muito grande, né? Aquela pressão, ser médico, advogado, né? E tudo. E acho que eu escolhi, né? Não, eu quero viver na música, né? Acho que as outras coisas não me satisfariam, né? Cheguei a fazer o curso até de fisioterapia, né? Durante 4 anos. Eu falei, não, você é músico. Terminou? Não terminei, abandonei no último ano, né? Porque poderia até ser um bom fisioterapeuta, mas não era a minha vocação, né? Amei o curso, mas não era a minha profissão. Minha profissão era a música mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para melhorar. Aí o seguinte, então tá. Mas aí tem uma história sua que você foi parar em Roma, né? Conta essa história de um músico lavrense sonhando em ganhar um mundo na música, vai parar para estudar em Roma. Então, eu jamais ia imaginar que eu ia para Roma, né? E eu acabei de fazer o curso em Ouro Preto, me graduei em música, né, no violão, e voltei para Lavras, né? E em Lavras comecei a dar aula numa escola para alunos de maternal até ensino médio, né? Então na escola fizemos o coro, né, da escola, que estava começando a tomar até grandes dimensões, né? E só que isso aí durante 2 anos, e acabou que a gente queria mais coisas, né? Aqui em Lavras, infelizmente, a gente tem uma certa limitação no caso de prosseguir os estudos, né? Principalmente na área artística, que a gente é muito carente aqui. Então a gente tem que sempre buscar um estudo fora, né?
E eu sempre querendo aprimorar meus estudos, né, fazer o mestrado, doutorado, me aprofundar mais, mas aqui em Lavras estava ficando muito difícil, né? E acabou que acabei saindo desse lugar e, independente das formas que foram, vou deixar, isso não é o X da questão, mas que recebi, né, um seguro-desemprego, recebi uma rescisão, e falei, olha, vou fazer um curso então, né, no exterior. Mas eu não sabia para onde que era. Então eu só coloquei no computador, curso no exterior, né, de composição, regência, e poderia ser qualquer lugar, né? Poderia ser China, Machu Picchu, né, qualquer lugar, né? E eu ainda falava assim, menos Itália, né, mas se for Itália, que não seja Roma, né? E acabou que o primeiro lugar que apareceu foi um curso em Milão de composição e regência. Eu fiz o cálculo, né, vi que o dinheiro dava, eu não sabia nem que precisava de visto e fui. Aí fiquei lá só 3 meses, né? O pessoal falou, você não pode ficar aqui, né? Você não tem visto e tal. Eu falei, gente, se eu soubesse antes, né? E aí perguntei para o maestro daqui do Brasil, que é uma das pessoas fundamentais, né, nessa história toda, que se chama Lindomar Gomes, é o curador, né, o oficial, né, o idealizador do Festival Internacional de Corais. E eu perguntei para ele, vi que ele foi jurado, né, num festival na Itália, perguntei para ele se ele não conhecia alguém, né? E ele me colocou em contato com o meu maestro, né, hoje em dia, que se chama Marcos Vinícius, né? Para mim, uma das pessoas mais fundamentais da minha vida também. Então, inclusive que esse violão hoje foi um presente dele, né? E no qual o próprio violão representa a pessoa dele, né? E então foi uma pessoa que me aceitou lá em Roma com muito carinho, né? E me deu a carta de convite para poder estudar, né, com ele. Então, só que primeiramente foi Milão. E depois, quando eu voltei para o Brasil e consegui voltar, ele tinha se transferido para Roma. Então foi aí que a minha vida em Roma começou, né? Chegando em Roma, comecei a tocar para me sustentar, tocar na rua mesmo, né? Então na Rua do Coliseu, né, na Rua do Foro Imperial, qualquer lugar ali são lugares maravilhosos, né? E levando sempre a música mineira, porque eu senti essa necessidade, aí que vem a questão, né? Porque muitas pessoas lá identificam o Brasil só com o samba, o choro, né, o MPB com as mesmas estrelas, e parece que ficou preso assim na década de 70, né, 80. E não conhecem, né, essa cultura mineira, né? Quando chegavam ali, eu sou de Minas Gerais, onde que fica Minas, né? Tem mar, né? E assim, não conhecia a nossa história, e isso começou a me incomodar um pouco. Então aí que começou a vir essa questão da missão, né? Eu tocando na rua, alguns brasileiros me paravam e começavam a se identificar com algumas músicas que eles não viam há muito tempo. Aí eu falei, você é de Minas, eu também. Então a gente começava a criar um network de brasileiros ali. E esse network, um falando para o outro, acabou que isso me levou a trabalhar lá no consulado brasileiro, né? Durante o ano de 2018 e 2019, na Pasta da Cultura. Então, assim, foi conseguindo algumas visibilidades e conheci no consulado brasileiro o diretor das atividades didáticas dos museus vaticanos, se chama Antônio Vinheira. Então, o Antônio, eu comecei a mostrar para ele, né, as coisas de Minas Gerais e a relação que tinha também com o próprio Vaticano. E acabou que a gente teve uma amizade muito grande. E, através dele, ele fazia parte do coro da Filarmônica Romana e que hoje em dia é da Filarmônica Vaticana, no qual o maestro diretor se chama Pablo Colino, que é o monsenhor, né, do Vaticano, né? Então, mora dentro da Basílica São Pedro. E isso me deu a oportunidade de, assim, conhecer pessoas, né, maravilhosas, né? E ter a experiência, principalmente, de estar sempre tocando, né, constantemente na Capela Sistina. E aprendendo um repertório ali dentro da Basílica São Pedro, cantando nas missas do Papa, né?
E assim, uma liberdade muito grande para conhecer a fundo aquilo ali, né? Então, foi uma experiência também que agregou muito, né? E para finalizar a estadia em Roma, né, que foi a questão do mestrado e doutorado. Então, eu já tinha essa pretensão também da pesquisa em música, né, da música folclórica e da influência que a Europa, a África teve sobre a nossa cultura. E nada mais do que a gente estudar ali em outras fontes, né? Porque às vezes aprender outro idioma faz com que a gente tenha acesso também a outras literaturas, né? E a outros pontos de vista. E isso faz com que a gente abra a cabeça e entenda mais outras coisas, mas principalmente, no caso da música, alguns sistemas musicais que a gente faz aqui hoje, mas que, quando a gente entende de onde vem, passa a fazer mais sentido. Então, ali eu fui numa jornada de estudos de etnomusicologia e entrei em contato com os professores ali, né? Que Giorgio Adamo, Serena Fati, Giuseppe Giordano, que são Sérgio Bonazinga, que são as referências da etnomusicologia ali na Itália. E então eu passei a ter a necessidade, como cada um era especialista em uma expressão cultural, eu falei, olha, eu não posso ser especialista na expressão de alguém, mas a gente tem a congada e a folia, que é maravilhoso. Então, a partir disso aí virou a missão, poder levar a nossa cultura para lá. Então, os meus objetos de estudo eram sempre as folias e as congadas daqui, né, de Lavras e região, para poder estudar e levar isso, né, para as universidades lá de Roma, né? E aí que eu consegui fazer o mestrado e o doutorado ali, mostrando o que são, né, as nossas congadas, as nossas folias, e concluindo, né, o mestrado e o doutorado ali. Para a gente encerrar essa fase preparatória sua, né, para outra fase que você vive agora e está no esplendor, colhendo os primeiros grandes frutos, né? Queria que você tocasse para a gente alguma coisa nessa manhã bacana de início de semana aqui em Lavras, que te marcou, né, nas ruas lá de Milão, Roma, quando você cantava realmente para sobreviver, mas sobrevivia com romantismo, com coisas, e com música mineira, que é muito mais que romantismo, é cultura na veia mesmo. Queria que você lembrasse alguma coisa aí, só para quebrar como é que fala? O gelo da conversa aí. Bom, então, é interessante, né? Porque ali a gente era conhecido muito pelo samba, né? Bossa Nova, Chico Buarque, Garota de Ipanema. E acontecia um fato muito interessante, né? Porque todo mundo me pedia para tocar Garota de Ipanema. Quase 7 minutos de música. Aí eu começava a tocar o primeiro minuto, ela agradecia, saía embora e me deixava com os outros 6 minutos de Garota de Ipanema. E isso foi me dando uma certa reflexão, sabe? Então, eu falei, gente, mas e a música mineira, né? Então, a música mineira, a gente tinha ali, né, Milton Nascimento, a gente tocava, né, grandes clássicos dele, né, Cravo e Canela, Caxangá. Mas era difícil também, né, porque ele era conhecido, mas não era aquela coisa também, né? Como era Chico Buarque, Caetano Veloso, que tinha um outro tipo de mídia ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava ali também para tocar uma música mais trabalhada, vamos dizer, né? E que a gente ali, ao mesmo tempo, né, que estava fazendo mestrado, doutorado e a especialização em música clássica, mas também o hino popular. Então, a gente passou a fazer essa mistura, né? E uma das músicas que mais representa isso, que é a música do Juarez Moreira, o Baião Barroco, que ela retrata bem, né, essa mistura do popular com o erudito, né?
Bacana, muito bacana. E veio colaborar muito com a nosso bate-papo aqui. O Everton, você volta para Minas, né? Volta para Lavras e para colocar seu sonho em prática. Nesse final de semana, a gente viveu aqui em Lavras a realização de um evento que já está na 3ª edição. O 3º ano, né? Qual o 3º ano que a gente está fazendo, mas contando todos, daria a 9ª edição, vamos dizer. E, bom, já aproveitando o gancho, então, a carreira estava indo muito bem. Ali estava até já fazendo uma peça encomendada pela Embaixada Brasileira, que era uma opereta sobre os 200 anos da independência do Brasil, né? Mas nesse ano, ali com tantos eventos já marcados, né, tantos shows já marcados, concertos, tínhamos ali um grupo, né, que era de italianos e brasileiros, né, mas tocando músicas brasileiras, chamava Outro Brasil. Mas aí chegou a pandemia, né? E, bom, antes disso, né, durante muito tempo, uma coisa que me encantava muito eram as jornadas de estudo que eles faziam, principalmente no verão, né, exaltando principalmente a natureza e tudo. Então, eles faziam ali alguns eventos literários ao ar livre, né, mesas redondas ao ar livre. Isso me encantava muito, né? E sempre lembrando da exuberância da natureza do Brasil. Então, isso me inspirou muito. Porém, aconteceu a pandemia. Então, eu vim para cá. Acreditei que era só 3 semanas, né, que a gente ia passar de pandemia só, depois tudo ia voltar ao normal, né? Mas foi aquele caos que todo mundo vivenciou, 3 anos, né? E aí, dentro desses 3 anos, dentro dessas 3 semanas, né, vim aqui até para resolver relacionamentos e tudo, mas acabou que aí eu vinha saber que a minha filha iria nascer, né? Então, foi uma bênção danada, né? E sabendo também que eu teria que ficar vindo e voltando, né, de Roma para cá, então surgiu a ideia de criar a associação, né? E justamente uma associação que pudesse fazer a mesma coisa que as associações de lá também faziam, né? É justamente promover as pesquisas e, junto das pesquisas, promover também esses eventos, né? E sempre nesse âmbito da etnomusicologia, né? Da história, né? Então, vindo para cá, a gente tentou trazer um projeto junto com a administração pública, mas a gente viu que era um caminho um pouco mais complicado, né? Então, surgiu a ideia de criar uma associação para que a gente pudesse fazer essas atividades e ações com um pouco mais de liberdade. E aí foi criada a associação, né, com todos os objetivos e também com alguns acordos de cooperação, principalmente com instituições italianas. Mas então você não perdeu, veio para cá, mas não perdeu os laços. Como é que continua hoje qual que é a influência da Itália hoje na sua associação? Você está implantando, teve agora esse evento que você vai falar em seguida, deve falar em seguida, mas queria que você falasse dessas influências, desses canais que você mantém lá do outro lado. Então, estão cada vez mais fortes, né? E temos aí com a Agimus, né, que chama Associazione Giovanili Musicali, né, Associações de Jovens Musicais, também com a Filarmônica Romana, que não perdemos o contato até hoje. Ali também, né, não só com a embaixada, né, e esse ano nós temos a missão de conseguir levar as folias e as congadas para se apresentarem no Vaticano, né? No ano de 2023, 2024, nós fizemos ainda alguns concertos, algumas turnês, e nesse ano, do dia 1º de dezembro até o dia 15 de dezembro, também estarei fazendo turnê lá na Itália, né, em Roma, com algumas
canções e peças novas aqui, justamente falando sobre Minas Gerais. Mas a intenção é que a gente possa, da associação, promover o intercâmbio cultural mesmo, né? Principalmente da identidade popular, né? Do folclore. Então, para que a gente possa trazer professores da Itália para cá, né? E levar pessoas da nossa cultura para lá, para que a gente possa fazer literalmente esse intercâmbio cultural. Então, a proposta da associação foi exatamente promover esse tipo de atividade. Você começou, que ano foi? 2019? Aqui, Sim. Ela foi efetivamente criada em 2020, né? Mas já vinha sendo idealizada, né? E só não está formalizada. Então, a formalização mesmo aconteceu em 2020. Esse ano, parece que foi o ano que a associação se revelou com mais exuberância, com mais robustez, né? Um termo jurídico bem que significa mesmo essa grandiosidade, trazendo um músico completo como Chico Lobo, né? Trazendo a participação de mais entidades e envolvendo mais gente, né? Você acha que esse é o pontapé inicial ou esse é o momento auge, né? Do auge da associação que você fez? E outra pergunta junto é se você esperava que fosse tão rápido o aparecimento, né, do resultado. Então, foi um pouco a idealização, né? Não saberíamos se a gente iria conseguir atingir esses objetivos ou não. Mas a gente imaginou que, por exemplo, em 2, 3 anos a gente pudesse ter algum desenvolvimento, né? Mas o que a gente fez, né, apesar de ter aqui a presença maravilhosa do Chico, né, foi especial porque a gente acabou lançando de fato, né, o Sertão Barroco como um movimento mineiro, né? Esse Sertão Barroco, ele foi idealizado e inspirado principalmente no movimento armorial de Ariano Suassuna. Mas foi assim, até em algumas reflexões com o próprio Chico Lobo, eu, outro amigo e músico também, Chico Almeida, Alex Duarte, né? O próprio Bruno Maia, que também tem trabalhos maravilhosos com a viola. Então, a gente sempre estava discutindo, né, na melhor das intenções, o que era a música mineira, o que é a cultura mineira. Porque, às vezes, a gente acha que é uma coisa meio nordestina, né? Uma coisa meio... E aí, nessas pesquisas, a gente começou a descobrir coisas maravilhosas sobre o que caracteriza a nossa música como mineira, né? Então, esse movimento, a partir dessas pesquisas e desses questionamentos, veio essa ideia de fazer esse movimento, né? Que é esse movimento cultural mineiro mesmo, né? Bebemos muito também da fonte que é do Elomar também, né? Mas faltava uma coisa mineira, né? O que é essa cultura caipira, né? Como é que ela mistura, por exemplo, essa coisa cavalheiresca medieval com essa coisa popular, né? Que depois mistura com um pouco de cultura indígena, com cultura africana, e dessa mistura toda, né? Com toda essa riqueza de Minas Gerais, que investia muito na cultura, fez com que a música e a cultura de Minas Gerais fosse particular, né? Então, a partir desse momento, o próprio Chico Lobo, né, que a gente viu que não é uma questão de contratar uma pessoa de nome, não. É literalmente o Chico, ele quis abraçar essa ideia, né? Ele que falou: Everton, eu quero ir aí de coração, né? Então não foi uma coisa em questão de cachê, não foi uma coisa em questão de não sei, de interesses, né? Mas assim, o interesse que teve era justamente criar um movimento para que a gente pudesse valorizar, preservar, valorizar e difundir essa nossa cultura para os cidadãos da nossa região, né? Para a nossa sociedade. Fala um pouquinho para a gente que está
quase terminando nossa entrevista, fala um pouco sobre o resultado, né? Foi o que você esperava, passou da expectativa e a programação da associação para esse ano e a sua. Você, de vez em quando, segundo semestre, você dá um pulo lá para fora para cantar e divulgar música brasileira, não é isso? É isso mesmo, né? Então, de expectativa, na minha opinião, superou, né, as minhas expectativas, porque a gente realmente estava idealizando uma coisa assim, mas não esperava a qualidade, né, das pessoas que estavam aqui fazendo. A gente teve a presença aí do diretor de Economia Criativa e Atividades Culturais, né, do Estado, né, Zé Oliveira Júnior. A gente teve a participação, e vamos ter também, né, logo que o Bom Cerrado Madeira foi transformado também na Delegacia Regional da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência, então a gente está literalmente trazendo para cá a Academia de Letras, História e Genealogia da Inconfidência Mineira, ou seja, um lugar onde a gente pode divulgar, né, essa identidade da Inconfidência Mineira, né, que faz parte da gente de Minas. Tivemos a presença da Emater, da Epamig, né, o apoio do IEFA, né, que está dando aqui agora todo o apoio para a gente em todas as atividades que nós estamos fazendo. De alguns setores, né, de algumas empresas de lavras que entenderam a importância de estar apoiando um evento desse, porque nós não temos o objetivo de ter lucro, né? O que a gente quis passar aqui é literalmente a experiência. Então, isso foi atingido com muito sucesso, né? E que a gente possa dar essa experiência para cada vez mais pessoas, né? Isso a gente vai ter que aumentar mais também os eventos daqui para frente, né? Mas as críticas foram muito boas, né? A experiência é muito boa. E é um evento que é extremamente cultural, ele não é comercial, né? Então, é um evento que ele é feito para a comunidade, para que a gente possa preservar, valorizar e difundir a nossa identidade e a nossa cultura. Então, isso foi feito muito bem. Depois teve a presença do Chico Lobo, né? Teve as modas de viola, mas cada violeiro um ajeitado que o outro, né? Então, toda essa mostra da nossa cultura, né, rica, né, e de uma forma tão magistral, uma orquestra tocando no meio da natureza. Então, a gente sentia essa música no meio da natureza. Então, esse que é a experiência, né? A gente poder provar um prato que venha realmente da comunidade, né, que não venha de alguma coisa gourmet ou de um restaurante. Não, a gente quer aquele ali que vem tradicional mesmo, que a avó que ensinou para a filha, que ensinou para a neta, né? E que a gente possa movimentar isso, porque isso é que é a característica que faz a gente ser o que é, né? Então, esse foi a intenção, né, e o objetivo do Sertão Barroco, que foi atingido com muito sucesso. Antes da gente terminar, nós estamos no finalzinho, e o Everton ainda vai dar uma palhinha do amor. Vai pensando numa música aí que representa, né, o seu evento, o Grande Sertão, o Sertão Barroco. Mas eu queria que você falasse um assunto até que você não gosta muito. Como é que você mantém essa engrenagem toda, né? Uma casa, de que século é essa casa aqui? Essa casa é do século XVIII, né? E assim, a gente vai conseguindo, né, através dos editais do Estado, né? Infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu a atenção, né, acho que ideal, da administração local, né? Mas a gente está conseguindo até agora por alguns editais do Estado, né? E a cada ano a gente vem conquistando alguma coisa mais interessante, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, utilidade pública municipal, e agora, né, com essas ações em rede que a gente chama, né, junto com a Ordem dos Cavaleiros, né, e junto com outras instituições, temos também a condição de estar aí sendo
uma associação de utilidade pública estadual, né? Então, a gente quer a estabilidade para poder fazer de fato, né, as atividades para a nossa comunidade, desenvolver o turismo, a economia criativa, né, e, sobretudo, formar, né, pessoas, né, sobretudo músicos, artistas, né, profissionalizar essa área que a gente ainda não tem, e que isso faz com que Lavras sofra um pouco, né, com a circulação a circulação artística mesmo, né? Então, uma cidade que ela tem muitos, uma escola de formação, seja de música, seja de teatro, né? Ela tem mais grupos, ela tem mais variedades, né? Ela tem mais vida, né? E Lavras, acredito que já há algumas décadas perdeu um pouco essa importância, né? Vamos concluir nossa entrevista. Eu queria que você falasse uma mensagem pequena, né, do que é a sua associação, convidar as pessoas e terminar com uma música que representa toda essa luta sua para a manutenção da cultura popular, para ser até a atualização da cultura popular, mas com as características tão originais, tão bacanas como o congado que você trouxe aqui de Bituruna, né? Todas essas manifestações puras, né, mais puras da cultura popular, que aqui estiveram presentes e que cresça, pelo menos se mantenha ou cresça em quantidade e qualidade, como cidades como Bituruna. Tem outras aí também, eu falo em Bituruna porque ele é tão pequeno, mas lá tem uma banda, né, de música, tem essa congado, acho que são 2 ou 3 que tem lá, uma preservação dessas apresentações na igreja. Eu convivi muito tempo lá e eu sei que isso é de uma riqueza imensurável. Então, é contigo a mensagem final e já termina direto com uma canção, uma música, um dedilhado que lembre, que representa tudo isso. E muito obrigado pela entrevista e dizer que a Interativa TV, nós vamos estar juntos aí em todas as paradas e nós temos muita congruência, muitos pontos em comum e pensamos bem parecido, então vamos trabalhar junto, ok? Bom, eu que agradeço, né? Bom, falando tecnicamente nessa questão administrativa, né, cultural, é importante que a gente tenha ali, por exemplo, nas secretarias, né, e cargos de responsabilidade nesse sentido, pessoas com conhecimento na causa, né, conhecimento de causa, porque as decisões vão afetar toda a comunidade, né, mas no sentido de Lavras, né, e para os lavrenses e toda a região também do Campo das Vertentes, acredito que quanto mais a gente vasculha a nossa história, não tem como ficar mais apaixonado. E a gente vê que a formação da nossa região, ela tem histórias maravilhosas também, né? Esse lugar, o Bom Cerrado Madeira, aqui na Estrada do Madeira, para mim, é um dos maiores potenciais turísticos que a gente tem aqui em Lavras, né? Que deveria ser explorado de uma forma de preservação e pela comunidade, né? Que é uma forma da gente desenvolver a economia criativa, né? Preservando, né? E vai gerar o bem-estar para todo mundo, né? Ao contrário, durante pouco tempo, a gente pode ter tudo loteado e a gente perde todo esse potencial irreversivelmente. Então, as atividades da associação, elas vêm tentando informar nesse sentido, porque a gente acredita que a gente consegue preservar apenas com o conhecimento, né? Não adianta a gente bater de frente com política, não adianta a gente xingar na rede social, não adianta a gente reclamar na família, né? A gente tem que julgar o conhecimento, a história, para que a gente entenda, né? Porque a gente não tem como preservar o que a gente não conhece, né? E não tem como a gente valorizar o que não é preservado, né?
e não tem como a gente divulgar o que não tem valor. Então, essa aqui é a cadeia. E Lavras tem um potencial gigantesco, né? Infelizmente, a cada ano que passa, se a gente não tem cuidado com a nossa identidade, acaba causando essa ruptura cultural, onde as memórias nossas não vão fazer mais sentido para os mais jovens. E é aí que a gente vai perdendo a nossa memória e a nossa identidade, ou seja, a gente vai perdendo a característica que nos faz, né, por exemplo, no caso do lavrense, ser lavrense, né? E, então, acredito que não vou deixar a oportunidade de convidá-lo sempre a vir conhecer esse espaço, né? Porque esse espaço ele tem a finalidade de promover esse intercâmbio cultural, de promover esse conhecimento, né? Mas isso só é feito com a colaboração da comunidade, né? Sem a comunidade não tem história. A história é da comunidade, né? Então, a gente só vai conseguir preservar se a gente conseguir se unir e fazer esse intercâmbio aí. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que quando sair esse material, essa entrevista sua e o material que a gente fez aqui, eu acho que as pessoas vão conhecer um pouquinho mais e a gente vai depois depositar aqui para guardar essa cobertura completa, né, já como contribuição no programa Registre-se, né? Lavras registra. Isso. Então vamos terminar o nosso bate-papo com a música que representa tudo isso para você. É a releitura da busca pela cultura popular mais forte. Maravilha, maravilha. A gente está terminando. Um abraço para você. Muito obrigado pela acolhida aqui. Eu é que agradeço. Gratidão imensa. São todos convidados a vir conhecer, né, o Bom Cerrado Madeira e, principalmente, o Sertão Barroco. Nos acompanhe nas redes sociais, que é por ali que a gente vai informar todas as nossas atividades e eventos. Muito obrigado a todos. Gratidão imensa, Aureliano. Gratidão imensa a todos. Bom dia. Pois é, a nossa equipe Gel e o Gabriel, nosso grande parceiro aí, não é não? Então, a JAB TV, do grupo Interativa TV, trouxe essa entrevista bacana com o Everton, né, que tem uma luta difícil, mas uma luta que ele está ganhando, que nós estamos ganhando, contra o sistema, contra a massificação, né, defendendo sempre a cultura popular. Aureliano Borges, aqui do Bom Cerrado Madeira, para a Rede Interativa.